Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Dando prosseguimento às mensagens que estão ligadas ao Natal e mostrando o propósito de Deus no decorrer dessa semana. Então observem bem, começamos com os cânticos, né? Agora estamos na perseguição, no sofrimento. Na mensagem anterior eu falei que Jesus havia dito assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Mas ele também havia dito, está registrado em Mateus 16, então preste atenção, querido. O verso 18 confirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E a prova disso está na história, nesses 2000 anos. Já tentaram de todas as formas acabar com os cristãos. Quanto mais eles se levantam contra o cristianismo, menos força eles têm, porque ninguém pode quebrar a autoridade da palavra que o Senhor Jesus declarou. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja do Senhor é vitoriosa. Ela pode passar por lutas, provações, perseguições. Pode acontecer o que for. Você mata um, nasce 10. Você mata 100, nasce 1000. Você mata 1000, nasce 10.000. E assim sucessivamente. É impossível você controlar esse povo, porque esse povo pertence ao Deus poderoso e foi resgatado pelo sangue precioso do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Tá vendo, meu querido? Então, bem-aventurado é aquele que crê, porque este verá a glória de Deus, não importa o sofrimento. Logo após os apóstolos terem dado início à igreja com força, com poder e com muita autoridade, 3.000 pessoas se converteram com a mensagem de Pedro, logo depois 5.000 se converteram, e aí a igreja foi crescendo, se tornando forte e poderosa, o inimigo assustou e começou a perseguição. Primeiramente foram presos os apóstolos, depois foi morto a espada Tiago, e em seguida houve perseguição para todo lado. E o apóstolo São Paulo, que na época era centurião romano, foi um dos grandes perseguidores da igreja em sua origem e matou milhares de pessoas, levando-as para as arenas, onde elas eram expostas a realizações públicas de diversão para aqueles que não tinham nenhum escrúpulo por matar o seu semelhante. E muitos foram devorados por feras dentro dos coliseus. Queridos, isso é só o princípio do sofrimento e das perseguições, porque nós tivemos perseguições da igreja em todo esse período. Logo depois vieram as perseguições religiosas, e estas perseguições foram fortes e poderosas. Partiram também dos próprios cristãos que se uniram ao Estado, que começaram a perseguir os outros que permaneciam firmes à igreja do Senhor Jesus, aos princípios do Senhor Jesus. E foram muitos que perderam as suas vidas. Depois veio a perseguição teológica, e essa perseguição foi neutralizar a fé e o conhecimento das Escrituras revelados, fazendo com que houvesse confusão na mente daqueles que estavam procurando conhecer a Deus. E estas confusões teológicas vieram através do liberalismo e do modernismo teológico. E foram muitos que enveredaram-se por estes caminhos e até hoje persistem em proclamar e defender estas heresias. Logo depois vieram também as consequências do liberalismo teológico, e estas consequências vieram em atos de alguns pensadores ou alguns que estudavam a própria teologia para anular a grandeza de Deus, o seu poder, a sua magnitude. E com esses pensamentos eles tentaram mostrar que Deus não é onipotente nem é onisciente, porque se ele fosse onipotente, poderia controlar todas as catástrofes naturais na terra que tem eliminado muitas vidas.
E também, se ele fosse onisciente, saberia quando haveria uma dessas catástrofes, tipo um tsunami, ou mesmo uma previsão de guerra, ou talvez, quem sabe, um furacão, ou um maremoto, qualquer coisa que pudesse causar algo tremendo. E Deus poderia controlar isso. Baseado nesse pensamento, tentaram então provar que Deus não é onisciente e nem onipresente, portanto, ele não é lá coisa que a gente deva crer. Só que esqueceram de consultar o livro de Amós, capítulo 4, onde o Senhor fala exatamente sobre isso, mostrando que todos esses acontecimentos têm um propósito em seu coração, que é chamar a atenção das pessoas que estão distanciadas dele, para que a justiça dele seja contemplada como uma justiça implacável, e que não haverá misericórdia para quem fizer pouco caso da sua palavra. Ele é um Deus amoroso, bondoso, misericordioso e pronto para salvar. Porém, é justo com aquele que negligencia os seus ensinamentos e é mais severo com aqueles cujos corações estão endurecidos, incapazes de reconhecê-lo como Deus. A estes, ele próprio declarou: apartai-vos de mim, malditos, preparado para o fogo eterno, que está também determinado para o diabo e seus anjos. Então, isso não é uma brincadeira, querido, é uma coisa muito séria. Então, quem tenta anular a grandeza, a santidade, o poder de Deus, a majestade, a misericórdia, a bondade, o seu amor, tudo isso, pessoas que tentam fazer isso já estão condenadas. Elas não vão ser condenadas, já estão condenadas. E são perseguidores da igreja e tentam deturpar ou menosprezar ou desvalorizar Deus, fazendo com que as pessoas menos instruídas caiam nos laços dessa armadilha fatal. Temos também a perseguição política e ideológica, que hoje está evidenciada no mundo todo. Então misturam a política com as ideologias e tentam pressionar o cristianismo para que ele se torne inexistente. Nada disso conseguirá fazer com que a igreja perca sua força. Ao contrário, os russos tentaram fazer isso no período em que a Rússia estava a União Soviética, mataram milhares de cristãos. Não adiantou nada. A China tentou fazer isso, mataram milhares de cristãos. Não adiantou nada. Quanto mais mata, mais cristão surge, porque a fé é algo tremendo produzido pela vontade de Deus, o Espírito de Deus e o poder dessa palavra extraordinária que transforma a mente e o coração do homem, levando a ter a esperança da vida eterna. Coisas que a política não dá e a religião também não produz. A perseguição legal veio através de restrições e proibições sobre a igreja, proibindo que fosse construído templos e outras coisas mais. Querido, mas a palavra do Senhor Jesus permanece de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que eu fundei, porque ela é a minha noiva. Eu vou purificá-la, prepará-la, santificá-la e trazê-la para estar comigo por toda a eternidade. Então podem perseguir, podem tentar destruir, mas jamais conseguirão, porque o Senhor que nós servimos é o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Ele é imbatível e chamado Deus do impossível. Amém? Deus te abençoe, enriqueça o seu coração com essa meditação. Oremos. Pai eterno, te agradeço por tudo que o Senhor nos instrui e por toda a história que está registrada, porque ela só serve para aumentar a nossa fé na confiança da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.